Eu estava tão focada em um único problema que eu não conseguia mais orar, eu não conseguia falar com Deus, eu não conseguia nem editar um episódio. E foi aí que o Senhor falou comigo: você está obcecada em coisas erradas. Então hoje eu quero abrir o meu coração com você e falar sobre como é difícil entregar o controle e como o perfeccionismo tem atrasado muitas áreas em minha vida. Oiê, minha gente, que bom é falar com vocês no 8º episódio do Viva Estação. Sejam muito bem-vindos. Então, o último episódio foi em vídeo e foi sobre qual é a minha intenção. E o Senhor tem falado muito comigo sobre alguns tópicos, mas eu preciso ser sincera pra vocês logo de início. Eu não tô conseguindo sempre gravar em vídeo, tá? Então não é sempre que eu vou trazer em vídeo. E eu não quero parar de gravar só porque não deu pra fazer em vídeo. Eu quero continuar em áudio também. Até porque, honestamente, eu foco mais quando é só áudio. Eu sei que eu fico muito mais focada. Pelo menos por enquanto. E uma coisa que o Senhor tem falado muito no meu coração é sobre estar obcecada em coisas erradas. Eu já vou explicar melhor, mas antes preciso abrir algo aqui pra vocês. Eu não sou perfeita. Definitivamente não. Eu já conversei com algumas pessoas, né? E daí falam: nossa, é uma belezinha e tal, assim. E que bom, glória a Deus por isso. Mas eu quero muito que esse espaço aqui do Viva Estação não seja aquele, nossa, oh meu Deus, cheio de rótulos. Não, aqui é da Gislaine imperfeita para alguém que está enfrentando um caos também. Uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu disse que a minha voz, que tudo que eu faço, que seja para curar outras pessoas, que seja um instrumento de Deus para vidas de outras pessoas. E o Espírito Santo tem me incomodado há muito tempo, mas esses últimos meses eu tenho enfrentado, assim, fim de trabalho, uma correria intensa aqui por aqui, e o Senhor tem falado: pare de ser perfeccionista, sabe? Pare. Uma vez eu li uma frase que faz muito sentido, que é: uma pessoa perfeccionista, ela quer chegar no alto da montanha sem nenhum arranhão. E é bem isso. Eu sou muito assim, muito assim. E desde o começo deste podcast eu falei: se você quer ouvir palavras bonitinhas e perfeitas o tempo todo, esse não é o lugar. Porque o meu perfeccionismo é tão grande que às vezes me paralisa. Eu quero tão perfeito que eu procrastino. E não é às vezes, não, é na maioria das vezes. Exemplo, esse podcast Viva Estação era pra ter saído há muito tempo. A minha amiga sabe o quanto eu procrastinei. Eu conversava com ela sobre as ideias, trocava ideia. E aí ela me perguntava: e aí, quando é que você vai lançar? Daí eu respondia: não, eu tô pesquisando mais, eu quero que seja bonito, que marque vidas e tal. E assim, foi uma loucura até eu realmente lançar. Até o nome Viva Estação chega a ser irônico, né? Porque o perfeccionismo nos faz achar que vamos fazer tudo bem sozinhos, com controle e tudo. E quando Deus falou comigo sobre estar hiperfocada, não era sobre tudo, era sobre um problema só. Sabe quando você fica focada só em um problema? Não, tem 1 milhão de problemas. Você pega um só e escolhe: não, eu vou ficar focada nisso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar design, eu ficava até as 4 da manhã, loucamente, estudando. Teoria do design, princípios de design, vídeos, aplicava. Assim, louca, somente por um tema. E eu estava... E é exatamente isso. O Senhor associou aquele tempo onde eu ficava focada no design e associou para esse momento. Sabe, você está hiperfocada, você está obcecada por isso. E eu estava tão focada que eu não conseguia sair, sabe? Eu não conseguia sair dali. Eu não tinha força para editar vídeo, eu não tinha força para orar, não tinha força para falar com Deus. E esse momento é tão vulnerável, é tão delicado, e que se você tá passando por isso agora, eu oro a Deus por você, de verdade. Eu queria muito poder te dar um abraço, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é terrível sentir culpa.
Nós, como cristãos, às vezes pensamos que por estar em Cristo, não vamos passar por tristezas. Mas é o contrário. Não podemos romantizar esse excesso de felicidade. Nem Cristo romantizou, quem dirá nós, né? Ele mesmo disse: lance sobre mim a ansiedade de vocês. E isso pega a sua ansiedade e coloca em mim. Coloca no lugar certo, que é nele. Mas vai dizer isso para o auge da ansiedade. A gente tem dificuldade de lançar. Eu tenho muita dificuldade de lançar. Por quê? Porque a gente quer manter o controle. A gente se apega à tristeza e diz assim: não, eu vou ficar aqui, eu vou melhorar sozinha, eu vou dar um jeito na minha dor. Mas não, o caminho sempre será Cristo. O foco sempre será o Senhor. E aqui nesse podcast não é um lugar de perfeição. Eu volto a repetir isso. É um lugar onde o Senhor preparou para nós sermos curadas. Porque enquanto eu falo com você, eu também estou sendo curada. Eu também estou sendo moldada. Aqui eu compartilho momentos de dificuldade, vulnerabilidade e a minha luta para confiar no Senhor. Porque é difícil entregar. E daí você pensa: e se não sair do meu jeito? Mas a verdade é que o nosso jeito é o jeito errado. E a gente custa entender isso. E se o Senhor diz que Ele tem o controle, que Ele sabe o caminho, é porque Ele sabe. E na nossa limitação a gente não vai conseguir ter o controle de tudo. E se você está passando por esse momento, vamos lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem, são fases. Permita sentir essa fase. Chore, 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 chore. Sabe? Não deixe de sentir essa dor, porque são tempos, e a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, se esse é o seu tempo de choro, chore, chore. Existe uma frase muito famosa por aí que diz que o choro é livre. Realmente, o choro é livre para sentir, mas deposite a sua tristeza, a sua ansiedade no Senhor. Evite afogar suas mágoas em lugares errados. Mas eu vou fazer isso, vou me afogar nisso e vai passar. Não, não vai passar. E talvez essa estação demore mais um pouco para você. Eu também não estou 100%. Tem dias que a procrastinação vem com os 2 pés na porta e eu não consigo nem orar. Mas uma coisa que eu já falei aqui e eu repito: faça pouco, mas faça sempre. Não deixe assim: não, eu tô ruim e quando eu estiver melhor eu vou orar. Não. A Bíblia vai nos dizer, de Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu lembro de Ana no templo, que não conseguia falar nada, mas estava ali aos pés do Senhor. E uma coisa muito interessante é que recentemente eu estava na igreja, fora do horário de culto, e chegou uma pessoa chorando muito, chorava alto mesmo. E aquilo me constrangeu tanto, pegou lá no íntimo, porque eu lembrei de Ana. Aquele choro, sabe? Aquele choro que vem do íntimo. E eu sei que as nossas crises de ansiedade são assim, pesadas, dolorosas. A gente aumenta, as situações na nossa mente. E muitas vezes o Senhor já tem algo melhor, mas a gente quer que seja do nosso jeito. E aí eu lembro de Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, não de mal. E para quem tá me ouvindo aqui, eu sei que a maioria são mulheres e inevitavelmente nós somos mais emocionais. Mas se você é homem e está ouvindo, seja muito bem-vindo. Que o Senhor te alcance agora também. Que o Senhor te alcance e traga paz ao seu coração. E as fases não são fixas, tá? Há tempo de chorar e tempo de sorrir. E talvez agora seja o tempo de lágrimas. Mas nas lágrimas o Senhor está contigo. E como diz o Salmo, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Então, vai chorando, vai se lamentando, mas não para. Não desista de caminhar com o Senhor. E se chegar na oração e só conseguir dizer: Deus, eu não consigo orar, eu não consigo confiar, mas me ajuda, eu estou aqui. E é exatamente isso. E esse foi um episódio mais vulnerável, delicado. Enfim, eu não quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não sou, tá? A Gia que é ansiosa, a Gia que tem dificuldade de confiar, mas eu estou caminhando com o Senhor. E muitas das vezes, a gente falou no último episódio sobre intenção. E eu percebi que muitas das vezes as nossas intenções, elas estão ansiosas demais. Tentamos
correr atrás de várias coisas para suprir essa ansiedade. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para não pensar muito. Mas às vezes só precisamos descansar no Senhor. E nem sempre é fácil, né? E um detalhe aqui, nem sempre eu vou trazer vídeo, tá, minha gente? Mas eu vou continuar. Porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Continua. E é isso, minha gente. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Que o Senhor nos alcance e nos dê força nessas estações. Que Deus te abençoe. Fique na paz.